está no ar a Neuro TV, o seu canal de conteúdo especializado em neurocirurgia e cirurgia da coluna. O nosso tema é hérnia de disco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% da população do planeta tem dor nas costas em algum momento da vida. E uma das causas mais frequentes dessa dor é a hérnia de disco. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Lucas Vasconcelos, médico neurocirurgião especializado em cirurgia da coluna nos Estados Unidos, com aperfeiçoamento na Alemanha. Olá, Dr. Lucas. Olá. O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é um abaulamento, um deslocamento do disco intervertebral. Temos a coluna vertebral, que ela é dividida em região cervical, torácica e lombar. Entre uma vértebra e outra, temos um disco que é um amortecedor. O conteúdo dele é gelatinoso, com 90% de água e uma trama de fibrose e fibras de colágeno ao redor. Esse conteúdo gelatinoso, por algum trauma, alguma lesão da sua parede, pode extravasar e comprimir uma raiz, a medula, gerando a dor na coluna. E os sintomas da hérnia de disco? Sempre existe dor ou tem outros sinais também? Podem existir outros sinais, dependendo da localização. Se for numa coluna torácica, o paciente pode ficar sem mexer as pernas. Se é numa coluna cervical, ele também pode ficar sem mexer o braço e as pernas, mas a maioria dos casos aflora, aparece com uma dor. É uma dor irradiada, ou para os braços ou para as pernas, a chamada braquialgia ou a ciática. Doutor, e como é feito o diagnóstico da hérnia de disco? É muito importante ser realizada uma ressonância magnética e um raio-x da coluna vertebral e, claro, ser avaliado por um especialista, por um neurocirurgião especializado em cirurgia da coluna vertebral, que vai saber qual segmento ele deve direcionar o exame de imagem. Mas o mais importante é a ressonância magnética da coluna vertebral. E as causas da hérnia de disco? O que é que provoca esse problema? Mau hábito, um sobrepeso, esforço em excesso, má postura, um processo degenerativo geralmente crônico, que passa ao longo de vários anos para aí sim gerar uma hérnia. Existem os casos agudos, um trauma, um acidente de carro, um capotamento que pode gerar uma hérnia, mas a maioria delas acontece por um problema crônico, que vem ao longo de vários anos de desgaste, de esforço, que vai fazer a ruptura do disco e o extravasamento desse conteúdo comprimindo a raiz. Como é que se trata a hérnia de disco? Existem aí duas correntes, né? O tratamento conservador, cirúrgico também, né? Com certeza. Existem as duas opções, o tratamento cirúrgico ou o tratamento conservador. 90% dos casos não são de tratamento cirúrgico, ou seja, a maioria deles tem um tratamento conservador de eleição, como uma fisioterapia, uma acupuntura, o uso de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, para realizar um alívio dos sintomas. E junto com isso, um fortalecimento muscular para que a estrutura da coluna seja fortalecida, esteja protegida de qualquer evento estressante para o disco intervertebral. E a cirurgia nesses casos, como é que ela é feita? A cirurgia ela pode ser feita de uma forma minimamente invasiva, que é o padrão ouro hoje existente no mundo, e é a forma que eu venho tratando. Geralmente não se faz um corte muito grande, é um corte ao redor de 1 a 2 centímetros e muitas vezes através de uma simples punção, sem a necessidade de cortes, você consegue tratar e curar esse paciente com uma alta precoce e muitas vezes em 15 dias ele já está ao trabalho novamente e sem grandes morbidades para a vida desse paciente. Nós temos imagens, né, de uma pequena cirurgia de hérnia de disco. É uma cirurgia minimamente invasiva na qual você não realiza cortes e o paciente pode ter alta no mesmo dia, deambulando e sem grandes riscos de ter alguma sequela. Então, vamos ver? Aqui é o disco intervertebral, a medula, no qual a gente pode ver as raízes saindo em verde e o conteúdo do disco comprimindo a raiz. Você faz uma punção com uma agulha muito pequena, uma pequena injeção do disco, introduz por essa agulha
um conteúdo que vai gerar um calor dentro do disco e esse calor vai fazer com que a hérnia volte para o seu lugar, descomprimindo este nervo e gerando a melhora e a cura da hérnia do doente com uma simples punção e sem cortes. Um procedimento simples de rápida recuperação. Com certeza, no mesmo dia o paciente pode ir para casa. Doutor, muito obrigada pelas informações. Para saber mais sobre cirurgia de hérnia de disco, acompanhe na Neuro TV os programas sobre cirurgia da coluna minimamente invasiva e prótese para a hérnia de disco cervical. Muito obrigada pela companhia.